Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni, hoje comentando sobre um assunto um pouquinho diferente, mas não menos importante do que ações e também fundos imobiliários. Eu vou comentar sobre um ETF lastreado em títulos do IPCA, ou seja, títulos lastreados à inflação, porém, né, ele é renda variável, ou seja, um ETF negociado em bolsa, que tem oscilações muito mais comportamentais do que já previstas ou meio previstas como os títulos do IPCA+, onde a gente já tem uma taxa fixa ali e recebe uma flutuante até o final, se você levar o título até o final do contrato, né, até o seu término. Então, o importante aqui para esse vídeo, pessoal, é você que pretende proteger ou participar de algum ativo diretamente derivado dos títulos públicos, todos esses ligados ao IPCA, à inflação. Tá? Nós temos o IMAB com B e MAB11, que é o ETF com baixíssima taxa de administração anual, criado pelo Itaú em 2019, que tem negociação em bolsa. Tá? Então, vou trazer um estudo desse ETF, algumas vantagens, um pouquinho sobre ele, e vai interessar para você, então, que quer participar ou quer alocar um pouco do seu capital, ou boa parte do seu capital, não sei, ao mundo inflacionário, ligado à inflação. Tá certo? Você acha que o IPCA de repente vai subir, vai explodir, tá? A gente vai comentar um pouquinho aqui hoje sobre esse ETF, aí, o IMAB11. Vamos lá. Legal. Antes de começar a quebrar a cachola e dizer, poxa, como assim? Eu vou comprar um ativo financeiro, tá? Que é lastreado totalmente, 95% dele a gente já vai ver lastreado em renda fixa e ele é variável. Que maluco, isso só parece ser desvantajoso. Talvez no final desse vídeo, espero eu, trazer conteúdo suficiente para elucidar a sua tomada de decisão, na opinião, no caso, não decisão, se vale a pena ou não participar desse IMAB 11. Antes, pessoal, aqui um portal, essa página foi tirada 100% do IBGE, tá certo? As outras fontes que eu vou utilizar nesse vídeo estarão na descrição ou no primeiro comentário fixado. Mas a ideia é trazer aqui, sim, a inflação começa a aparecer no radar do nosso Banco Central. Uma das primeiras medidas foi subir a Selic. Isso tem impacto no dólar, o dólar se enfraquecendo, tende a cesta da inflação, as continhas que compõem a inflação ali, diminuírem um pouquinho, darem uma arrefecida, tá certo? Então, bem importante, essa última quarta-feira, dia 17 de março, quando o Copom disse, olha pessoal, estamos erguendo 0,75 base, né? 75 pontos base, nossa Selic saiu de 2 para 2,75, começamos a olhar para a inflação. Estou trazendo esse vídeo aqui tardio, pessoal, porque esse movimento do Banco Central com a alta da Selic fez com que, por exemplo, todos os títulos aí sofressem uma certa oscilação. Tá? Porque agora o mercado começa a precificar já uma atenção maior do Banco Central na inflação. Então, os ativos, os títulos, por exemplo, começam a deixar de subir, que estavam subindo bastante, para dar uma arrefecida. Então, é um momento para se refletir sobre a briga que se começa a ser travada Banco Central e inflação, tá? Com o primeiro remédio sendo a nossa taxa básica de juros Selic subindo. Enquanto o mundo inteiro, ainda o Fed principalmente, coloca para a gente, olha, até 2023, 2022, nós não vamos ter, tá, aumento da taxa básica, isso traz um sossego para os países emergentes, né? Porque assim que o tio Sam erguer as taxas e quando erguer, vai ser um desaforo danado para nós, porque começa a ficar interessante renda fixa lá fora, tá? E historicamente há uma fuga da grana dos emergentes de volta para a Europa e de volta para os Estados Unidos, mas por enquanto não tem alta de juros lá, somente aqui. Então o impacto é razoavelmente forte, temos o dólar caindo mais de 1%, mais de 3% em 2 dias, certo? É forte, mas não é tão poderoso quanto, por exemplo, o Fed chegar, pessoal, vou passar minha taxa básica para 1%, 1,25%, 1,75%. Tá? Isso impacta pra caramba aqui. Tá? Então, só para trazer, né, a inflação, pessoal, nos últimos 12 meses, o IPCA, que pegam as continhas ali de 1 a 40 salários mínimos, tá em cerca de 5,20. Lembrando, né, as continhas que formam o IPCA são nebulosas pra caramba. É uma dos fatos econômicos, uma das estruturas econômicas, indicadores econômicos que a gente é muito ruim precificar. Tá? Ninguém sabe de fato qual é a real inflação. Vai muito do contexto da região, do produto utilizado, muita coisa envolvida, muitas variáveis, mas
Se tratando aí do macro, temos 5,20% nos últimos 12 meses para o IPCA, tá? E para o INPC, que pega as famílias, né, a população mais pobre, vamos dizer, de 1 até 5, né? 1 a 5 salários mínimos, nós temos aí 6,22% nos últimos 12 meses. No ano, já estamos com mais de 1% em ambos os índices. Bacana, pessoal. Isso é renovado mensalmente, tá? Lá no site do IBGE, eu vou deixar na descrição para vocês acessarem, tá? Bom, pulando agora para o IMAB. O que é o IMAB? O IMAB é como se fosse um BOVA11, só que em vez de ser das ações do Bovespa, é sobre os títulos atrelados ao IPCA, o IPCA+. Tá? Então ele foi criado pelo Itaú em parceria com o Tesouro Nacional, isso em 2019, super novo. Tá? Portanto, o administrador do fundo é o Itaú, que também é responsável pela administração Ele tem 95% do seu portfólio atrelado a IPCA+, e 5% somente ele pode ficar brincando no mercado, brincando entre aspas. Tem diversas regras ali para esses 5%, mas um dos ativos pode ser, por exemplo, índice futuro do Ibovespa, só para replicar, tá, o que o Ibovespa faz. A composição do IMAB reúne 13 títulos, todos eles atrelados de novo, né, IPCA+. Tá? O IMAB 11 possui uma política de investimento do fundo que determina que deve-se investir 95%, como eu falei, do seu patrimônio em títulos, e IMAB, que é calculado pela Ambima, tá certo? Mas basicamente são todos os títulos atrelados à inflação, certo? No geral, esse ETF busca refletir o índice de inflação, sendo assim, só é possível aplicar 5% restante em outros produtos financeiros, tá? O IMAB, quem é o responsável por calcular é a Ambima, tá certo? Vale ressaltar que é esse índice que se deve consultar quando deseja conhecer a rentabilidade dos títulos do Tesouro IPCA. Então, totalmente 100%, 95% IPCA, 5 trader aí esse ETF, tá? O IPCA+ é um título do Tesouro Nacional conhecido por ser híbrido, porque possui uma taxa pré-fixada, e aqui, pessoal, um adendo, né? Cabe uma vantagem de você comprar título IPCA em relação ao IMAB, porque o IPCA, o título, tá? Vai te dar ali uma condição pré-fixada de ganho, tá? De retorno. Já o IMAB não, é volátil como uma ação, certo? Então você está muito mais exposto, tá, ao comportamento de mercado, tá bom? E o IPCA é híbrido porque ele dá uma taxinha para você pré, tá? E também a inflação ali garantida, tá? Pós-fixada, perdão, a taxinha pré e depois a flutuação da inflação pós-fixada, tá? Então, monta aí no seu portfólio IMAB comportamental, tá certo? Título do Tesouro, você tem ali longos prazos, tá certo? Mas você tem algo pré-fixado, tá certo? Porque ele é híbrido, não é 100% flutuante pós-fixado. Já o IMAB é totalmente volátil, como qualquer outra ação, fundo imobiliário, etc. Pessoal, entendendo um pouquinho, tá? Embora o IMAB se comporte do mesmo modo que os ETFs de renda variável, como o BOVA11, por exemplo, ele apresenta em sua composição títulos de renda fixa, o que deixa o título, o ETF um pouquinho menos volátil, mas eu vou mostrar o gráfico volátil igual, pessoal. Portanto, esse fundo também se chama ETF de renda fixa. Se você quiser, alguns critérios para que o título para que esses títulos que o ETF compra, que o gestor lá, o Itaú, compra, sejam cortados, ou seja, sejam eliminados, quais títulos o IMAB 11 não compra, não possui na sua carteira, tá? Títulos com prazo de vencimento inferior a 1 mês, tá? Em relação ao período de vigência da carteira teórica, novos títulos colocados no mercado nos 2 últimos dias úteis anterior à data de revisão da carteira teórica. Então sempre tem que ficar ligado à revisão da carteira teórica, mas ele não vai pegar título de curto prazo, tá? Não vai pegar título de curto prazo. Dos 13 ativos lá, ele vai fazendo uma mescla ali de médio e longo prazo, tá certo? Isso tudo IPCA+, tá? E 5% fica ali para boa vontade, muito provavelmente índice futuro, tá? Como funciona o IMAB? Bom, ele aqui fala de novo que ele foi criado aí pelo Itaúzão, tá certo? E 13 títulos públicos estão na composição dele, tá bom? Há outras vantagens agora, as primeiras vantagens que eu vou colocar para você do IMAB, tá, pessoal? Por ser um ativo negociado em bolsa, o IMAB entra na regra de tributação de renda variável, ou seja, se você não fizer um day trade com ele, você vai pagar 15% em cima do lucro,
tá? Solamente em cima do lucro. Ou seja, se você não vender, você só declara, não paga, tá? Se você vender, você vai pagar 15%, assim como um swing trade em ações, tá? Ou seja, o imposto de renda cobrada de 15% a qualquer tempo. Enquanto isso, na renda fixa, essa líquida é válida apenas para resgates após 2 anos, tá? A tabela progressiva lá da tributação de renda fixa, tá certo? Então não, se você de repente comprar o IMAB hoje e vender sexta, tá certo? No caso aqui ele tá falando que, né, a qualquer tempo, né? Mas vamos colocar não day trade. Se você fizer um swing trade no IMAB, não importa a periodicidade, pode ser de 2 dias ou 2 anos, você paga 15 em cima do lucro, se houver, tá? Além disso, não há cobrança de IOF, tá? No caso de vendas nos primeiros 30 dias, ou o chamado come-cotas, não há come-cotas no ETF, tá? Por outro lado, tais eventos ocorrem no Tesouro Direto e nos fundos de investimentos, respectivamente. Então, sim, tá? Há cobrança de ETF no Tesouro Direto e há cobrança de come-cotas nos fundos. Diversificação de títulos em o mesmo ativo. Então, puxa, você não quer ficar comprando lá IPCA mais 30, 2035, 2026, blá, 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 blá. Temos o IMAB 11, o gestor do Itaú, que por mais passivo que seja, pô, o cara tá ali cobrando, eu vou passar para vocês já o custo, acho que é 0,25 ao ano, uma taxa de administração, tá cobrando ali esse 0,25 para simplesmente diversificar. Então, em um produto, em um ETF, você está comprando lá 13 ativos conectados do Tesouro Direto e IPCA+, 13 diferentes títulos, tá? Diversificação e baixo custo. O ETF é super baixo, então eu vou mostrar para vocês o valor dele hoje, negociado, tá? A R$ 79 reais. Tá? Outra vantagem de investir, então, é o custo baixo. Nesse sentido, comprar uma cota oitentinha hoje é bastante inferior ao valor necessário para comprar cada um dos 13 ativos que compõem o IMAB. Então, você dilui. A ETF sempre isso, tá? Sempre tem esse objetivo, dar liquidez, tá? E diluir risco, tá bom? Bom, beleza, pessoal. Desvantagens agora. O IMAB 11, assim como outros ETFs, estão na bolsa, tá? E o seu gestor tem uma taxinha por ano, que é 0,25% ao ano. Eu não diria que esse é uma desvantagem, haja vista que os custos de operação são menores do que do Tesouro, tá? E não tem IOF, então, sei lá, não seria uma grande desvantagem, visto lógico, né? Sempre relativo à diversificação. Pô, tô diversificando mais barato, super fácil de comprar, no home broker vou lá e compro. Então esse 0,25 não me parece um risco, tá? Me parece mais vantajoso do que risco, tá? Porém, agora sim, volatilidade é um risco, pessoal. Então, como eu falei já aqui para vocês, você está comprando um ativo negociado em bolsa. Tá lá no balcão tomando pancada, compra e venda, compra e venda. Vou mostrar para vocês o gráfico. Na crise de 2020 caiu igual qualquer tipo de ativo que você tenha percebido. Por mais que a inflação não tenha sofrido muita oscilação, esse ativo caiu. Tá? Porque quem gera liquidez para eles ali tem essa facilidade para ele, né? Tem essa facilidade de entrar e sair. Então, bem-vindos à volatilidade. Tá? Então não é renda fixa, não tem retorno esperado, tá? Não tem retorno fixo. Não. Pouca previsibilidade. De novo, tá? Ao comprar um título individualmente, o investidor tem a certeza de que o vencimento vai resgatar aquele valor, mais os juros, tá? mais ali a flutuação. Já no IMAB cai em volatilidade esse risco, na minha opinião. Tá? Pouca previsibilidade por causa da volatilidade. Básico. Tá? O ETF não tem vencimento. Então não se preocupe com rolagem, nada disso. Ou seja, o investidor não tem garantia de quanto irá resgatar em determinado momento. Esse é um ponto negativo que ele coloca para ele. Porém, pessoal, se você... Eu vou voltar aqui. Se você tem um pouquinho de cacuete, vamos dizer, o conhecimento de análise técnica, eu acho que se transforma essa desvantagem, que é volatilidade, não deixa de ser uma desvantagem para 99,9% das pessoas, tá? Em vantagem se você tiver um pouquinho de noção de análise técnica. E vamos lá para ela, trazer aqui a parte onde vocês me escutam como narrador. Esse, então, é o gráfico do IMAB, pessoal. Vou dizer para vocês que não é volátil, estaria mentindo, né? Então, IPO 2019, segundo semestre, certo? Tem aqui dificuldades com liquidez, então os candles horríveis, né? Mas, de certa maneira, queda em 2020, recuperação em V, inflação quicando, tá? E tendência de alta até então, tá certo? E, pessoal, ele varia exatamente como uma ação,
tá? Tanto que os estudos que eu vou fazer, que eu faço sobre eles, estão iguaizinhos à inflação. Pô, se eu quero comprar, quanto que caiu, adivinha quanto caiu aqui, tá? Então, é nesse ponto aqui, ó, que os artigos que eu vou deixar na descrição falam, ó, volátil. Quando eu comprei aqui, eu não sei se ele ia cair ou se ele ia subir. Então, já o IPCA, quando a gente vai lá no site do Tesouro ou compra pelo seu home broker, a gente sabe quanto vai ganhar, sabe quanto que vai terminar o título, né? O vencimento do título. Então, já tem, a gente consegue se programar muito melhor. Aqui é bolsa, tá? Que é para uns cassino, outros simplesmente bolsa, tá? Então, nesse momento, taxa de juros subindo, a gente tem aqui uma marcação de um topo e uma dificuldade bem nesse dia aqui, ó, na quarta-feira, certo? Dia 12 em diante, tá? Quarta-feira não, dia 12, a gente já tem o mercado precificando aí um pouquinho de segurança, ou pelo menos uma contenção da inflação, está lateralizando aqui o ETF, tá? Mas vocês podem perceber que diferentemente do setor financeiro, diferentemente de vários ativos da bolsa, ele se recuperou em V e até deu mais uma pancadinha para cima em relação à máxima de janeiro, fevereiro e março de 2020. Certo, pessoal? Então aqui, só para finalizar o vídeo, estão os meus pontos de interesse de suporte, né? Então tem 78,32, 76,88, 73,13 e 68,24. De novo, eu acho que o perfil desse cara é o seguinte, poxa, estou cético com me posicionar 100% em ações, tá, pessoal? E o 80,06 aqui é a primeira resistência, foi suporte, tá? E agora está invadindo abaixo, se fechar abaixo será a primeira resistência, tá? Então, indo para a parte do final do vídeo, pessoal, o IMAB 11 vai ser super interessante se você quer liquidez D2, né? Vende ele hoje, daqui 1 a 2 dias vai estar na sua conta. Se você quer se posicionar em um ativo que está atrelado à inflação, mas que não é renda fixa, tá? Você se posicionando no tesouro, você tem que se comprometer, na minha opinião, IPCA+, a ficar ali até o vencimento ou muito próximo dele. Porque senão você tende ali a se desgastar, pagar imposto e ter dificuldades de ter uma rentabilidade ou de reservar o seu valor. Esse aqui é, de novo, renda variável, porém sai um pouco do mundo ações e entra 95% em inflação. Tá? Então você tem a oportunidade de comprar mais barato, um produto que é diluído em 13 contratos, em 13 títulos diferentes e tem 5% ali de mini índice, vamos colocar. Tá? Teria que entrar na carteira, tá? Isso tudo no site do Itaú, o RI do IMAB11, espaço RI, IMAB11 composição atualizada, isso tudo a gente consegue chegar a pesquisar e ver como é que está a carteira, tá certo, pessoal? Espero ter ajudado, é mais um ativo que você pode escrever aí, estudar, achar que é interessante para se proteger num possível calendário eleitoral, né? Nós estamos aí num calendário eleitoral, mas principalmente quem é cético com inflação. Impressão de grana, uma hora a inflação bate, será que o governo vai subir a Selic pré-eleição? Eu tenho essa dúvida aqui, opinião pessoal, tá? Nenhum governo faria, tanto de um lado ou do outro, tá? Porque é muito impopular subir Selic. Porém, pessoal, estamos aí, tá? Hoje é dia 19 de março de 2021. Veremos. Só trazendo aqui um novatão da bolsa que eu não vejo muita gente falando, o IMAB 11. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.